Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Paysandu acaba de agitar o mercado com uma contratação que ninguém esperava. Luan, o ídolo da Libertadores de 2017 pelo Grêmio, chega para reforçar a equipe. O meia-atacante, que nos últimos anos passou por momentos conturbados, promete trazer experiência e talento para o Papão da Curuzu. É impossível ignorar o peso de um jogador que já foi considerado um dos melhores em atividade no futebol brasileiro, especialmente para um clube que busca se destacar no cenário nacional. Nos bastidores, especula-se que a chegada de Luan não é apenas uma questão técnica, mas também de marketing, pois a torcida bicolor, sedenta por nomes de peso, já começa a sonhar com a transformação do time em uma força mais competitiva. O clima em Belém é de expectativa, e o clube aposta que a chegada do jogador possa ser um divisor de águas, atraindo a atenção da mídia e reaproximando torcedores do estádio, que se sentiram distantes em algumas temporadas recentes. Além disso, existe a expectativa de que Luan possa influenciar os jovens jogadores, transmitindo experiência e liderança em campo e fora dele, algo que o Paysandu valoriza cada vez mais. Apesar de todo o prestígio e dos feitos passados, a carreira recente de Luan foi marcada por altos e baixos, o que alimenta rumores sobre sua motivação e preparo físico. Depois de sair do Corinthians em condições conturbadas e passar por um retorno apagado ao Grêmio, o jogador enfrentou críticas, polêmicas extracampo e passagens curtas por clubes como o Vitória, onde disputou poucos jogos e não marcou gols. Para alguns analistas, a contratação pelo Paysandu pode ser vista como uma oportunidade de redenção, uma chance de Luan mostrar que ainda tem condições de jogar em alto nível e reconquistar o futebol brasileiro. Nos corredores do clube, comenta-se que o jogador já iniciou treinamentos com intensidade, buscando retomar a confiança e provar que sua estrela não se apagou. A torcida, por sua vez, oscila entre entusiasmo e cautela, lembrando-se das últimas turbulências na carreira do meia-atacante. Essa mistura de esperança e dúvida torna o cenário perfeito para rumores e especulações, com torcedores compartilhando teorias sobre o impacto que Luan poderá ter em partidas decisivas e em eventuais acessos. Além da parte técnica, há especulações sobre a influência de Luan fora de campo, que pode ser tão importante quanto em campo. É sabido que, nos últimos anos, o jogador se envolveu em episódios polêmicos, como festas e confrontos com torcedores, mas também que sua personalidade carismática e liderança natural são capazes de contagiar os colegas. Nos bastidores do Paysandu, comenta-se que a diretoria acredita que Luan poderá contribuir para moldar o grupo, trazendo profissionalismo e experiência internacional para um elenco jovem, ávido por aprender. Há quem diga que o Papão pode aproveitar o momento para reconstruir a imagem do atleta, transformando-o em referência para o clube, enquanto ele busca reescrever a própria história. As especulações crescem ainda mais quando se fala na possibilidade de Luan se tornar peça central em campanhas futuras, tanto no estadual quanto em competições nacionais, oferecendo gols, assistências e momentos de brilho que a torcida está sedenta por ver. Rumores sobre contratos, bônus por metas e aparições promocionais já circulam nos meios esportivos, deixando claro que a chegada de Luan é muito mais do que um simples reforço. O histórico de conquistas de Luan também alimenta discussões sobre seu potencial e impacto imediato. Sua passagem pelo Grêmio, coroada com a Libertadores de 2017, fez dele um jogador capaz de decidir partidas e desequilibrar adversários. Por isso, muitos torcedores especulam sobre a possibilidade de Luan transformar jogos complicados do Paysandu em vitórias emocionantes, especialmente contra rivais tradicionais ou em confrontos decisivos. A imprensa local já começou a criar narrativas em torno dessa expectativa, questionando se o meia-atacante terá fôlego e motivação suficientes para retomar o ritmo que o consagrou anos atrás. Nos bastidores, ainda circulam rumores sobre a estratégia da comissão técnica, que poderia ajustar o esquema tático para potencializar as qualidades do jogador, explorando sua habilidade, visão de jogo e capacidade de armação, algo que promete dar mais intensidade e criatividade ao time.
A especulação aumenta ao se considerar que Luan, mesmo sem posição fixa, tem a capacidade de jogar em diferentes setores do ataque, o que oferece soluções e versatilidade para o técnico. Outro ponto que gera burburinho entre os torcedores e especialistas é a relação de Luan com a pressão da torcida e o ambiente do Paysandu. Alguns acreditam que, após períodos de críticas pesadas em clubes maiores, o jogador poderá se sentir mais motivado em um clube onde a expectativa é alta, mas não comparável à de times da Série A, permitindo-lhe foco e liberdade. Há rumores de que Luan já demonstrou interesse em se envolver em atividades extracampo, como encontros com jovens talentos, clínicas de futebol e eventos promocionais, mostrando que sua influência poderia ir muito além das quatro linhas. Ao mesmo tempo, há quem alerte para o risco de novas polêmicas, lembrando que episódios passados sugerem que a convivência com a mídia e torcedores pode ser um desafio. Esse contraste entre talento e temperamento cria um cenário cheio de especulações, onde cada treino, aparição pública e entrevista se transforma em notícia e debate, fazendo com que a chegada de Luan ao Paysandu seja um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. Finalmente, para fechar esta primeira parte da especulação, é impossível ignorar a repercussão que a contratação de Luan provoca fora do clube. A imprensa esportiva começa a discutir se o meio-atacante poderá impulsionar o Paysandu em torneios nacionais, gerar bilheteria e até atrair novos patrocinadores, considerando seu nome e histórico. Rumores circulam sobre possíveis negociações futuras, como empréstimos de jovens jogadores ou parcerias estratégicas para aproveitar a visibilidade trazida pelo craque. Torcedores criam expectativas sobre combinações de jogadas, gols memoráveis e atuações que possam reviver momentos de glória de sua carreira. No entanto, também se especula sobre a necessidade de disciplina e foco do atleta, elementos que, segundo especialistas, serão determinantes para transformar potencial em resultados concretos. Luan chega com história, talento e polêmica, e todos os olhos do futebol brasileiro, especialmente os do Norte, estarão voltados para cada movimento seu, em um cenário repleto de rumores, expectativa e a esperança de que o Papão da Curuzu possa voltar a brilhar. O impacto tático de Luan no Paysandu já começa a ser tema de debates e especulações nos bastidores. Analistas e torcedores se perguntam como a comissão técnica vai acomodar um jogador com tanta habilidade e liberdade de movimentação, mas também com histórico de altos e baixos recentes. Há rumores de que o técnico do Papão pensa em adaptar o esquema para criar mais espaço para Luan atuar entre linhas, explorando seu faro de gol e capacidade de assistência, mas também circulam boatos de que o meio-atacante terá liberdade para se deslocar pelo ataque, buscando infiltrações e criando jogadas imprevisíveis. Alguns apontam que essa liberdade pode ser um risco, caso o ritmo do jogador ainda não esteja no nível esperado, enquanto outros acreditam que seu talento compensará qualquer ajuste tático necessário. Nos treinos, especula-se que Luan já impressiona colegas com sua visão de jogo, habilidade de drible e capacidade de decidir em momentos decisivos, levantando hipóteses de que ele poderá ser a chave para transformar o Paysandu em uma equipe mais ofensiva e envolvente. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimento com atenção, imaginando como será ver o craque conduzindo jogadas em partidas importantes. Além do campo, a presença de Luan no vestiário do Paysandu desperta rumores sobre sua influência no grupo. Muitos acreditam que, com sua experiência internacional e conquistas de destaque, o jogador pode se tornar uma referência para jovens atletas que sonham em chegar ao futebol de elite. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria aposta na liderança de Luan para melhorar o clima interno, motivar jogadores e criar um ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo saudável. Alguns jornalistas especulam que o meio-atacante poderá assumir o papel de mentor, orientando novatos e ajudando-os a lidar com pressão, mídia e expectativas, algo que poucos atletas conseguem fazer de maneira tão natural. Entretanto, há vozes que alertam para possíveis conflitos de personalidade, lembrando episódios passados de polêmicas extracampo, sugerindo que será necessário equilíbrio entre liberdade, responsabilidade e disciplina. Essa dualidade alimenta rumores sobre como será a relação entre Luan e os demais jogadores, com apostas de que sua presença pode tanto transformar o time em um grupo unido e forte, quanto gerar desafios se o controle da situação não for bem administrado. Os torcedores do Paysandu também se mostram ávidos por especulações sobre o impacto de Luan nos grandes jogos. Há quem diga que a chegada do craque pode mudar a mentalidade da equipe,
tornando o Papão mais ousado, veloz e criativo, capaz de surpreender rivais e conquistar vitórias memoráveis. Nas redes sociais, as discussões giram em torno de cenários hipotéticos, gols de placa, jogadas de efeito e atuações que poderiam reviver a magia de Luan em seu auge no Grêmio. Por outro lado, críticos sugerem que a pressão pode ser um obstáculo, já que a torcida espera resultados imediatos e o histórico recente do jogador levanta dúvidas sobre sua consistência. Nos bastidores, especula-se também sobre o papel da mídia local, que promete acompanhar cada lance e cada treino, criando uma narrativa em tempo real sobre o desempenho do atleta. Isso alimenta rumores sobre a necessidade de Luan se reinventar e provar, novamente, que é capaz de influenciar jogos e liderar um time em momentos decisivos, trazendo visibilidade e prestígio para o Paysandu. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um dos pontos mais comentados nos últimos dias é a expectativa sobre a relação de Luan com a torcida e a repercussão que ele pode gerar fora de campo. Alguns rumores indicam que o meio-atacante já tem planos de interagir com fãs, participar de eventos promocionais e até promover ações sociais, aproveitando sua imagem e carisma para estreitar laços com a comunidade. Há especulações de que essa aproximação poderá ajudar a transformar a presença do jogador em um ativo estratégico para o clube, atraindo público e patrocinadores. Por outro lado, não faltam alertas de que qualquer deslize ou nova polêmica extracampo pode gerar repercussão negativa, trazendo desafios à administração do clube. Jornalistas e comentaristas discutem se Luan conseguirá equilibrar talento, liderança e imagem pública, mantendo foco nos treinos e nas partidas, enquanto ao mesmo tempo aproveita oportunidades para fortalecer seu vínculo com a torcida. Esse cenário de expectativa e cautela torna a chegada do craque um verdadeiro ponto de observação para todos os envolvidos, transformando rumores e especulações em assunto constante. Outro rumor recorrente sobre a possibilidade de Luan se tornar o motor criativo do Paysandu, especialmente em momentos decisivos do campeonato. Analistas levantam hipóteses sobre sua capacidade de decidir partidas difíceis, criar oportunidades de gol e envolver companheiros, algo que poderia elevar o nível do time. Nos treinos, comenta-se que o jogador tem mostrado inteligência e visão de jogo, o que alimenta especulações sobre mudanças estratégicas, com Luan atuando como articulador central em transições rápidas e jogadas ensaiadas. Existe também a expectativa de que o meio-atacante possa resgatar momentos de brilho que marcaram sua trajetória, trazendo confiança para o elenco e encorajando jovens talentos a explorarem seu potencial. Entretanto, rumores sugerem que a comissão técnica está ciente do desafio de equilibrar a liberdade criativa de Luan com a disciplina tática necessária, evitando que seu talento se torne um risco. O equilíbrio entre genialidade individual e jogo coletivo será um dos temas mais comentados nas próximas semanas. Para fechar esta segunda parte, os rumores sobre o futuro de Luan no Paysandu já tomam conta das conversas entre torcedores, jornalistas e especialistas. Alguns afirmam que o meio-atacante poderá ser a peça-chave para campanhas surpreendentes, ajudando o Papão a buscar títulos e ascensão em competições nacionais. Outros especulam que a trajetória do jogador seguirá sendo marcada por altos e baixos, lembrando episódios recentes de descontinuidade e polêmicas. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria monitora cada detalhe do desempenho de Luan, desde treinos e comprometimento até impacto nas redes sociais e presença em eventos, reforçando a ideia de que sua contratação vai muito além do futebol. Torcedores imaginam jogos decisivos, passes de efeito, gols e atuações que tragam orgulho e esperança, enquanto especialistas discutem os desafios de gerir um atleta de grande talento e personalidade. A chegada de Luan ao Paysandu transforma o clube em um centro de especulação, expectativa e debates, deixando claro que todos os olhos do futebol nacional estarão atentos a cada passo do meio-atacante em Belém, ansiosos para ver se ele realmente poderá resgatar a magia que o tornou um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!